No início do século XX, enquanto o mundo celebrava a ideia de progresso e olhava para o céu em busca de respostas grandiosas, havia um lugar em Harvard onde o trabalho era invisível, repetitivo e meticulosamente silencioso. Fotografias do céu eram empilhadas, catalogadas e analisadas por mulheres que não tinham permissão para usar telescópios, assinar descobertas ou sequer serem chamadas de astrônomas. Ali, o universo era medido à mão, em placas de vidro, sob luz fraca, enquanto o crédito permanecia distante. O ambiente não lembrava um centro de descobertas, mas um escritório de contabilidade cósmica. Mesas alinhadas, cadeiras duras, janelas altas filtrando a luz e o som constante do papel sendo manuseado com cuidado quase ritual. Cada placa de vidro carregava o registro de uma noite inteira de céu, condensada em pontos de luz que precisavam ser decifrados. Não havia espaço para erro, mas também não havia espaço para autoria. Era ali, nesse contraste entre grandeza e anonimato, que o universo começava a ganhar medidas confiáveis, sem que o mundo percebesse quem estava segurando a régua. Henrietta Swan Leavitt chegava todos os dias ao observatório de Harvard como quem aceita uma rotina modesta, quase clerical. O gesto era sempre o mesmo: sentar-se, organizar as placas, ajustar a lupa, começar a contagem. Ganhava menos da metade do salário de um homem, não publicava sob seu próprio nome com liberdade e trabalhava em um sistema que tratava sua inteligência como ferramenta auxiliar, não como fonte criativa. O título oficial era computadora. Não porque máquinas estivessem envolvidas, mas porque o cálculo ainda dependia de pessoas. E essas pessoas, quando mulheres, eram consideradas extensões silenciosas do método científico masculino. Ainda assim, era ali, nesse espaço de limitação institucional, que algo fundamental começava a se mover. Henrietta não protestava, não reivindicava. Ela observava. E continuava. A imagem pública da astronomia naquele período era heróica. Homens solitários, telescópios apontados para o infinito, descobertas anunciadas como conquistas individuais. Retratos oficiais reforçavam a ideia do gênio isolado, iluminado pelo céu noturno, capturando verdades universais em momentos quase místicos. A realidade, porém, era sustentada por mulheres como Henrietta, responsáveis por transformar manchas de luz em dados compreensíveis. O que parecia trabalho mecânico exigia uma atenção quase obsessiva, um olhar treinado para diferenças mínimas, para variações tão sutis que escapavam ao observador apressado. Essas mulheres não apareciam nas fotografias institucionais, mas sem elas, não havia descoberta alguma para anunciar. Henrietta não vinha de um ambiente científico privilegiado. Formada em artes liberais, com interesse inicial em música, ela não entrou na astronomia movida por ambição de reconhecimento, mas por afinidade com padrões, ritmos e regularidades. A música, afinal, também é feita de intervalos, repetições e variações mínimas que constroem sentido ao longo do tempo. Ao entrar no observatório para classificar estrelas, ela assumiu uma função considerada simples. Mas a simplicidade escondia uma exigência rara: constância intelectual. Era preciso olhar para o mesmo tipo de imagem centenas de vezes sem perder a capacidade de perceber o diferente. Em vez de buscar o brilho imediato das descobertas, Henrietta se aprofundou na regularidade, na repetição, no detalhe quase invisível. Foi ali que seu olhar começou a se afinar com algo que escapava aos outros. Foi assim que ela começou a notar algo estranho em um tipo específico de estrela: as cefeidas. Elas pulsavam, aumentavam e diminuíam de brilho em ciclos regulares. Para a maioria, isso era apenas uma curiosidade estatística, um comportamento interessante, mas sem aplicação imediata. Para Henrietta, tornou-se uma pergunta perigosa. Não perigosa por ser controversa, mas por exigir persistência. Daquelas que não pedem atenção imediata, mas insistem em silêncio.
Por que aquelas estrelas se comportavam daquele modo? E mais importante, o que esse comportamento podia revelar? Ela passou meses comparando placas fotográficas, medindo variações mínimas, anotando números que pareciam não levar a lugar algum. O trabalho não tinha clímax visível. Era feito de avanços imperceptíveis, de tabelas que só ganhavam sentido quando vistas em conjunto. A solidão intelectual era quase completa. Poucos entendiam exatamente o que ela estava tentando provar. Menos ainda se interessavam pelo esforço necessário para chegar a uma conclusão sólida. Até que o padrão se revelou com clareza matemática. Quanto mais lenta a pulsação da estrela, mais brilhante ela era de verdade. Não no papel, no espaço, no universo real. Essa relação simples escondia algo monumental. Pela primeira vez, era possível calcular a distância de estrelas muito além da Via Láctea. O cosmos, que até então era um fundo misterioso e achatado, ganhava profundidade, distância, escala. Henrietta havia encontrado a régua do universo, mas o ambiente histórico não estava preparado para reconhecer o alcance disso. Suas descobertas foram publicadas de forma discreta, quase administrativa, em boletins técnicos. O texto era preciso, mas desprovido de qualquer gesto de celebração. Não houve conferências, não houve manchetes, não houve aplausos. A ciência seguiu adiante usando o instrumento que ela havia criado, sem se preocupar em amplificar a voz de quem o concebeu. Era um silêncio funcional, eficiente, profundamente institucional. Outros homens pegaram esse instrumento e mudaram a história da astronomia. Edwin Hubble, usando a relação descoberta por Henrietta, demonstrou que o universo era muito maior do que se imaginava, que havia outras galáxias, que o cosmos estava em expansão. Seu nome atravessou livros, prêmios, telescópios. Tornou-se sinônimo de revolução científica. O dela permaneceu nas notas de rodapé, mencionada quando muito como apoio técnico, não como origem conceitual. A régua tinha dono. Mas a história escolheu outro nome para segurá-la. Enquanto isso, Henrietta trabalhava cada vez mais isolada. Uma doença progressiva a deixou quase completamente surda. O mundo ao redor silenciava, mas sua mente continuava ajustada ao ritmo das estrelas. Ela nunca se casou, nunca ocupou cargos de poder, nunca recebeu reconhecimento em vida compatível com o impacto de seu trabalho. O apagamento não foi violento, foi burocrático, feito de omissões, atrasos, assinaturas ausentes. O tipo de rejeição institucional que não gera escândalo, mas define destinos. Anos depois de sua morte, astrônomos começaram a compreender a dimensão real do que ela havia feito. Sem Henrietta Leavitt, não haveria escala cósmica confiável. Não haveria como medir galáxias distantes. Não haveria Hubble como conhecemos. Um dos comitês do Nobel chegou a considerar seu nome, apenas para descobrir que ela já havia morrido. Tarde demais para qualquer correção simbólica. O reconhecimento veio como costuma vir para mulheres como ela. Tardio, técnico, sem emoção pública proporcional. Seu nome hoje batiza crateras lunares, asteroides, salas acadêmicas. Mas nada disso altera o fato central. O universo foi medido primeiro por alguém que o mundo decidiu não ouvir. E talvez seja isso que torna sua história tão atual. Vivemos em uma época obcecada por visibilidade, enquanto as estruturas ainda recompensam quem aparece, não quem sustenta. Henrietta Leavitt nos lembra que algumas das maiores revoluções não nascem do brilho, mas da persistência silenciosa. Do trabalho que não pede atenção, mas muda tudo. Na próxima vez que alguém falar sobre a expansão do universo, sobre galáxias distantes, sobre o tamanho do cosmos, há uma mulher em silêncio por trás dessas palavras. Sentada diante de placas de vidro, contando pulsações de luz, enquanto o mundo aprendia a medir o infinito sem perceber quem o havia ensinado.
E talvez a pergunta final não seja por que Henrietta foi esquecida, mas quantas ainda estão. Comente de onde está assistindo. Lembre-se sempre de contar e ouvir histórias. Isso aproxima as pessoas e é a forma de manter vivas as histórias através do tempo.